olha, a gente está de volta do intervalo. Você que está em casa está assistindo, conferindo Mais Saúde na TV. Hoje nós temos convidado especial para o nosso bate-papo. Está aqui já nos nossos estúdios a doutora Ana Aloíse, ela que é fonoaudióloga e vai falar hoje especialmente para os papais e para as mamães que estão aí com seus filhotes pequenos, né, doutora Aloíse? Isso. E que de repente estão com alguma dúvida. Criança está demorando para falar. Mãe de primeira viagem tem sempre essa dúvida, né, doutora Aloíse? Mas eu quero que a senhora comece falando primeiro do que se trata a fonoaudiologia e quais as principais áreas que a fonoaudiologia ela atua, para depois a gente falar com os papais e com as mamães, tudo bem? Certo, tudo bem. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A fonoaudiologia é uma ciência da saúde, ela não é uma especialidade médica, ela é uma ciência, né, uma profissão específica que trata da comunicação humana. O fonoaudiólogo é o profissional da comunicação. Entendi. Então, tudo aquilo que se relaciona com comunicação humana e seus distúrbios, suas alterações, aquisição, a gente atua, né? Então, por exemplo, a área de voz, né, são as áreas oficiais da fonoaudiologia: voz, motricidade orofacial, audiologia, saúde coletiva, disfagia, que são as alterações da deglutição, quando a pessoa tem dificuldade para engolir. Também no caso de linguagem, também no caso, por exemplo, uma pessoa que tem um derrame cerebral, fica com dificuldade para falar, até para engolir os alimentos, o fonoaudiólogo também atua nessa, que é essa motricidade que a senhora falou. Isso, a motricidade é a movimentação da musculatura da face, da língua, dos lábios, né, de toda essa parte de pescoço, de cabeça e pescoço, né? Essa parte de cabeça e pescoço, o fonoaudiólogo atua. Realmente, quando a pessoa tem um problema de AVC ou qualquer alteração neurológica, ela pode realmente ter a fala afetada, a deglutição, e tudo isso afeta a qualidade de vida e a saúde da pessoa. Então, nós atuamos em conjunto com um neurologista, com otorrinos, com outros profissionais, né? Porque cada um tem o seu foco de atuação, né? Então, legal. a gente... Ortodontista também, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Depois que a gente fala da fala tardia das crianças, que os odontologistas também indicam muito o trabalho dos fonoaudiólogos antes e depois do aparelho, né, doutora? Isso, é verdade. Então, ó, gente, mamãe e papai, você que tem aí o seu filhote pequeno, então, ó, sossega aí no seu sofá agora, que a doutora Ana Aloíse vai falar. Doutora, eu já tive criança pequena, a minha tá com 12 anos. E realmente... a mãe de primeira viagem, ela fica louca com tudo, né? É, tudo é novo pra gente. A gente acaba mesmo aprendendo a ser mãe com as crianças. É verdade. E essa coisa da criança falar tarde realmente deixa a gente com medo. A gente tem que ficar com medo mesmo? Como é que é essa história? Na verdade, assim, a gente se apavora, né? A mãe se apavora muito, muitas vezes sem necessidade, sem motivo. Mas é importante, até certo ponto, que ela tenha essa preocupação para que possa haver uma intervenção adequada, né? Então, assim, muitas vezes a mãe fica observando como é o filho do outro, o filho da amiga, o filho da vizinha, né? Comparando, e acha que o filho dela tem que fazer igual. Entendi. E nem sempre isso acontece. Então, se não acontecer também, nem sempre isso é sinal de que existe algo de errado com a criança. Então, a primeira coisa, é importante que a criança tenha um acompanhamento com o seu pediatra, né? Normalmente a mamãe leva a criança no pediatra todos os meses até ele completar um aninho de idade. E com certeza ele vai verificar se existe alguma coisa errada ou alterada no desenvolvimento dessa criança. Entendi. Existe uma data certa para a criança começar uma data, né, um período certo da vida? Existe? Para o menino é diferente para a menina? Olha, assim, normalmente eu não gosto muito de enquadrar nem a criança nem o adulto em tabelas. Existem tabelas de desenvolvimento, escalas de desenvolvimento, que na verdade não é que elas não sejam confiáveis. Mas para orientar. Mas é que assim, elas foram criadas com embasamento científico, com base em ciência, com base em pesquisas, então elas têm um fundamento, uma razão de ser. Mas eu não gosto de enquadrar, porque muitas vezes isso acaba criando uma angústia desnecessária. Muitas vezes a criança aprende a falar com um aninho, uma criança já fala muito, já fala muitas palavras. E muitas vezes a criança com 1 ano e meio não fala tanto assim. Depende muito também do ambiente que ela está inserido, né, doutora? Se ela se tem uma família muito grande, cheia de gente, crianças pequenas, o desenvolvimento é diferente do que uma criança que tem lá só o pai e a mãe quietinha, não vai para uma creche, fica mais isolada. Tem que levar essas coisas em consideração. Isso é muito importante. Inclusive, é uma das coisas que a gente orienta os pais quando vem com essa queixa, né? Que estimule a criança. Né? Então, como que você estimula? Mas ele é bebezinho, ele não entende o que eu falo. Ele pode não entender o que você está falando, as palavras. Ele não entende o significado das palavras, mas ele está entendendo que existe uma pessoa
que ela já ama, né? Porque a criança já aprende a amar desde pequenininha. Existe uma pessoa que ela ama e que está interagindo com ela. E como é que você aprende a interagir? Interagindo. Se ninguém interage com você, como você vai aprender? Copiando, né? Exatamente. De repente a criança copia o que a mãe fala. Isso. E vou falar em copiar, é muito importante isso. Que às vezes a mãe, os pais, enfim, né, as pessoas que interagem com a criança, pensam que tem que falar como criança para que ela possa entender. Uma linguagem infantilizada. Isso é muito ruim, porque assim, se você falar prato para o prato, a criança vai entender que aquilo é um prato. Você não precisa falar pato, você não precisa, né, omitir o fonema. A gente acha, né? fofo a criança, a gente acha quer fofo. falar na língua de fofura, gente, mas isso é péssimo para a criança, né? Isso, boa porque dica. Aí se você falar errado, ela vai falar errado, né? Então você vai, por exemplo, outra coisa, falar au-au pro cachorro. É tão lindinho falar au-au, né? Mas assim, eu sugiro que fale assim, o cachorrinho faz au-au. Não é olha o au-au. Olha o au, exatamente. Que a gente fala, olha o miau, filho. Isso, olha o cachorrinho. Entendi. O cachorrinho faz au-au, o gatinho faz miau. Aí ela vai aprender o nome correto do bichinho. Entendi. E vai aprender que ele faz au-au, né? E isso não vai, então, quer dizer, vai continuar sendo bonitinho. Com certeza. Né? Sem que afete o desenvolvimento da fala. Porque se você falar errado com ela, ela vai aprender a falar errado. E a gente vê muitas vezes uma coisa é uma criança de 1 ano falar errado e outra coisa é uma criança de 5 anos falar miau pro gatinho, né? Entendi. Então já é uma idade que ela já deveria estar falando corretamente. Existe algum distúrbio realmente, doutora? De repente, fora essas peculiaridades que a gente tem que observar, que a senhora falou, do convívio, do contato com a criança, de interagir com a criança, existe alguma doença realmente que pode acometer uma criança e prejudicar ela no desenvolvimento da fala? Se puder exemplificar. Existe. Por exemplo, a criança, de repente, pode ser que ela não escute bem. Né? Como é que você vai aprender a falar sem escutar? Não é? Então a gente aprende, essa interação toda não é somente do contato ali do dia a dia, mas se você não escuta, você não aprende a falar. Com certeza. Nós aprendemos a falar porque nós ouvimos alguém falar com a gente. Né? Então, muitas vezes a criança tem uma alteração na audição, por isso que existe o teste da orelhinha, né? Esse teste da orelhinha é muito importante, porque ele detecta muitas alterações auditivas da criança. Né? Existem alguns indícios, alguns indicativos de que pode levar a pensar que a criança tem uma alteração. Às vezes a mãe se expõe a algumas doenças virais durante a gestação. E isso pode afetar, como por exemplo, rubéola, cachumba, pode afetar a audição da criança. Muitas vezes em graus diferentes, às vezes num grau leve e às vezes num grau bem profundo mesmo, que a criança realmente precisa até muitas vezes de um implante, né? Não, muitas vezes nem o aparelho não resolve. Então, é importante, assim, por isso que eu falo que é importante ela ter esse acompanhamento com o pediatra, que ele vai acompanhar o desenvolvimento e vai verificar se existe alguma questão, né, que possa tornar possível essa alteração na aquisição. Porque a primeira coisa, se a criança não ouve, ela não vai aprender. Não vai aprender a falar, né? Então vamos tratar isso, vamos verificar o que aconteceu, né? Quando a criança vem no meu consultório com a mãe, eu pesquiso toda a vida da criança, desde a gestação. O que aconteceu nessa gestação? Houve alguma intercorrência? Houve algum problema de saúde com a mãe? E aí depois a gente procura relacionar isso, né, com até trauma o pode atraso. deixar a criança Isso, e às vezes assim, também a questão da falta de estimulação aliada a isso já é mais um fator agravante, né, para que ela demore mais para aprender a falar. Mas assim, tudo isso tem que ser avaliado e aí a gente acompanha, né, estimula a criança, né? Essa estimulação é importante também. Por exemplo, a criança quer água, aí você quer água, aí já vai lá e já dá água para ele, né? Então, você quer água? Tá aqui água, olha, água, né? Então, não deixa nem a criança pedir, não ela deixa nem esboça pedir. que quer e a mãe já vai então lá já fala, olha aqui a água, olha aqui a mamadeira, olha aqui o copinho, né? Então já falar com ela sobre aquilo que ela tá pedindo, explorar, né? Bastante com os brinquedos, deixar a criança rolar no chão, deitar, pegar, brincar junto com ela, né? Isso tudo assim faz com que a criança sinta confiança e ela se solta, porque muitas vezes a criança é tão assim reprimida para não se sujar, para não se machucar, que ela acaba bloqueando tudo. Bloqueando tudo. Né? Tem coisa mais linda de você ensinar o olhinho, a boquinha, o umbigo. A criança falando é coisa mais linda, gente. Então, durante o banho, legal fazer isso. Olha, nós vamos lavar o pezinho, vamos enxugar a cabecinha, vamos passar, né, vamos enxugar o ouvidinho. Então a criança vai aprendendo. Que né? ótimo, que joia. Olha, gente, que conversa bacana falar de criança. A gente fica sempre realmente, bobo, né? É verdade. A gente fica sempre bobo falando de criança. Então, mamãe, olha, espero que você tenha curtido
as dicas da doutora Ana Luíse. Se tiver curiosidade, precisar procurar algum serviço da doutora Luíse, ela vai dizer agora como que a gente faz para encontrar a senhora, doutora Tá certo. Ana. Nós atendemos na clínica Dr. Marcelo Almeida Plástica e Saúde, que fica na rua Dr. Manuel Laurentino de Souza, 2743, em Bratel. Fone 3222-5445. Que legal. Estamos à disposição. Com certeza. Olha, precisando então, a doutora Ana Luíse, essa simpatia, essa delícia para falar aí de todos os assuntos que você quiser. Doutora Luíse, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Espero que você visite os nossos estúdios mais vezes para falar de outros assuntos, tá bom? Com certeza, eu que agradeço. Bom, espero que você tenha curtido então a nossa entrevista. Domingo que vem tem mais entrevista e agora a gente vai pro intervalo rapidinho, mas a gente volta já. Você vai curtir aí uma dica saudável. A gente volta já.